Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados da inflação nos Estados Unidos, antecipar a reunião da Fed, que termina quarta-feira, e também vamos analisar a reunião do BCE da semana passada. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos também analisar o preço do petróleo e de algumas matérias-primas, bem como o posicionamento dos investidores para os próximos meses. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments at 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Olá, vamos olhar aqui um pouco para a semana passada e para a reunião do BCE. Já era expectável a referência ao fim das compras no final do terceiro trimestre. Como é que o mercado olhou para estas Portanto, obrigado pelo convite, mais uma vez. O BCE ficou aqui um bocadinho perdido, não é? Entretanto, instalou uma guerra e as pessoas estão muito focadas nos desenvolvimentos diários do conflito. Negociações hoje, os preços vão num sentido, falham as negociações, os preços vão noutro, e as taxas de juros acabaram por mexer bastante, apesar de tudo que existiu à volta do aumento do preço das matérias-primas e de expectativas de inflação mais elevadas. Portanto, os preços das taxas de juros até baixaram bastante agressivamente com o desenrolar do conflito, e a mensagem do BCE acabou por vir em linha com o que nós já tínhamos falado da última vez, inclusive, que é que tem que começar a apanhar o comboio, vai reduzir os estímulos financeiros, portanto, em relação ao programa da pandemia, vai terminar até ao final de março. Em relação ao programa de compra de ativos no geral, vai fazer o phase-out até ao segundo. Até agora deu perspectivas de ir baixando as compras líquidas de amortizações para 40 bilhões em abril, creio eu, 30 em maio e depois só 20 em junho, e depois no terceiro trimestre vai decidir acabar o programa ou não, consoante os dados estiverem a sair. Mas claramente a retórica foi que as pressões inflacionistas estão para ficar e, portanto, a política monetária tem que se mover, se calhar mais depressa do que o antecipado, no sentido de apertar as condições de crédito, neste caso. Se isso vai controlar a inflação ou não, ainda é uma grande questão. Nuno, ainda me lembro das declarações de Lagarde no início deste ano, em janeiro, que disse inclusive que o BCE tinha todas as razões para não seguir os movimentos da Fed. O que é certo é que vai no mesmo caminho e não tão atrasado como isso, porque agora vai acertar o passo. Exatamente, está a acertar o passo. Mas achas que, por exemplo, na questão da redução da compra de ativos, isso é compatível com a necessidade que os países, nomeadamente do sul da Europa, têm, que os seus bancos centrais, através da missão do BCE, em comprar dívida própria? Portanto, eles falam da redução líquida da compra de ativos. Portanto, todo o estoque de dívida que eles já detêm, em princípio até 2024, vão continuar a renová-lo. Portanto, para os países vai ter mais efeito os próximos 2 ou 3 orçamentos, a questão do déficit, porque é o aumento da dívida ao que já existe. Portanto, em princípio é uma maneira de acomodar estas preocupações dos países do Sul. Mas os juros subirão quase de certeza. Os juros deverão subir quase de certeza porque existe uma pressão política, tal como nos Estados Unidos, para fazer alguma coisa. No meu ponto de vista, não é líquido que os juros aumentarem, baixe a inflação no caso atual, porque o que estamos a assistir é uma falta de bens físicos, ou pelo menos as cadeias de logística não estão a responder bem a isso desde a pandemia, às necessidades desde a pandemia, e agora com esta questão da guerra está-se a criar pelo menos um mundo de 2 polos, portanto estamos a assistir no mundo ocidental de um lado e a Rússia, a China e a Índia estão-se a posicionar no outro lado, e as empresas que têm as cadeias produtivas espalhadas nestes 2 polos vão ter que provavelmente optar em ter 2 cadeias produtivas, uma num mercado, outra no outro, para evitar disrupções. E, portanto, isso leva tempo a haver esta adaptação e há uma corrida por recursos, seja o petróleo, seja os fertilizantes, seja a mão de obra, o know-how. Vai haver uma corrida por estes recursos e o facto do crédito ficar mais caro não quer dizer que a inflação baixe, porque vai tornar mais difícil às empresas fazerem este investimento, criar novas redundâncias na sua cadeia produtiva. E, portanto, não é lícito que uma resposta monetária de aumento das taxas de juros vá responder imediatamente a um aumento da inflação e que haja uma ligação neste caso específico. Tem que se ir acompanhando muito bem as reações do mercado e, mais do que no mercado, setor a setor,
como é que estão a reagir, será que é do aumento dos preços das energias que alguns setores vão ter problemas de liquidez ou vão ter problemas de solvabilidade? Como é que a banca no geral reage a isso e como é que os bancos centrais por cima poderão criar almofadas que amorteçam os impactos? E isto tudo no meio de uma grande turbulência entre o crédito transfronteiriço dado a estes blocos, como se está a ver aqui no caso de algumas gestoras e de alguns bancos que já vieram publicamente anunciar qual será a sua perda caso os ativos russos, por exemplo, não respondam. Portanto, há aqui uma intrincada malha financeira para se começar a desenrolar. Poderá ter impacto em tudo isto do desenvolvimento da política dos bancos centrais. Olhando para o outro lado do Atlântico, temos a reunião da Reserva Federal, termina na quarta-feira. O que é que podemos esperar, tanto ao nível da taxa de juros, como orientações para a redução do balanço? Portanto, do lado dos Estados Unidos, como estão mais geograficamente longe da guerra da Ucrânia e da Rússia, deverá haver uma tónica política mais forte em fazer-se qualquer coisa para controlar os preços e, portanto, o principal que já está anunciado é continuar com a redução do programa, creio que até está anunciado já o final, e subir as taxas de juros, 0,25 para manter alguma expectativa em relação ao desenvolvimento da guerra, se é 0,50, a verdade é que isso pouco impacto tem no modelo de negócio das empresas normalmente, não é? Portanto, estamos a falar em aumentos de preços de 30% em alguns produtos, etc. É muito mais significativo do que a taxa de juros passar de 0,25 ou para 0,50, se ter este género de aumentos. Mas a Reserva Federal já tem uma pressão acumulada de há alguns meses de fazer alguma coisa, teve a kick the can, como se costuma dizer, a chutar a lata mais para longe e terá alguma pressão para começar a fazê-lo este ano e nas reuniões trimestrais, tipicamente, é quando isso acontece. E em relação, porque a inflação 7,9 em termos gerais, 6,4 em termos core, ou seja, extraindo a energia e a alimentação. É uma inflação muitíssimo superior àquilo que pode ser aceitável pela economia, até porque começa a ser um pouco estrutural também, não é? Sim, portanto, como nós falámos também recentemente aqui, o ciclo de subida de preços está a começar a afetar os salários, não é? E a entrar em todas as subidas, portanto, em ciclos de 12 meses há preços que são atualizados com base na estatística das inflações e podemos olhar para Portugal, por exemplo, para as portagens ou para o índice de apoios sociais, etc. E, portanto, à medida que a inflação se vai mantendo elevada em períodos de 12 meses, toda essa dinâmica é incorporada na economia. Não temos tido esta dinâmica nos últimos 10, 15 anos e o facto de haver um ano que tem aumentos significativos vai levar aqui a uma adaptabilidade diferente por parte dos vários atores da economia e, portanto, alguns vão ter dificuldades em responder, na minha perspectiva, nomeadamente o consumidor, que é onde vai bater depois todos os aumentos de preço. Portanto, manter o mesmo estilo de vida, digamos assim, ao mesmo padrão, vai ser muito mais caro porque todas as componentes deverão aumentar e os salários, apesar de aumentarem, poderão não responder na mesma magnitude. E aqui os bottlenecks vão continuar a estar a ser uma preocupação aqui na ordem do dia, estes estrangulamentos à produção da indústria mundial. Portanto, nós nos últimos 12 meses tivemos bottlenecks acentuados na área dos transportes, portanto os portos muito congestionados, algumas dificuldades de produção, etc. E agora estamos a ver que isso vai se mover na cadeia de valor, digamos assim, mais upstream, que é na extração de recursos, no armazenamento de recursos e depois na capacidade de produzir e ter fluxos financeiros entre blocos que poderão estar de alguma maneira limitados. Eu estou a pensar já um bocadinho no caso de a China poder vir a entrar de alguma maneira como uma maior sociedade com a Rússia. Temos vindo a ver as ações chinesas que até deveriam estar quase a beneficiar deste ambiente, porque é um bloco que está mais à parte, e estão a sofrer terrivelmente com potenciais ameaças de saírem da listagem nos Estados Unidos, etc. E isso poderá levar, se realmente existir esta escalada no conflito, nem que seja das sanções ou das limitações, a uma dificuldade do comércio externo que realmente torna difícil a movimentação de matérias-primas, de bens semi-acabados, até à indústria final, e portanto, estamos a ver esses bottlenecks a surgirem de maneira acentuada. Portanto, só para dar o exemplo, na Rússia, as 10 maiores empresas representam 215 mil postos de trabalho diretos e disseram que vão deixar de operar as 10 maiores empresas que estão estrangeiras na Rússia. Portanto, se isso acontecer em mais blocos, de repente temos aqui uma grande disrupção em algumas cadeias produtivas,
Não sei até que ponto é que também algumas empresas conseguem aguentar estender estas sanções a mais geografias. Esta questão da guerra é muito importante, não só pelo conflito, que acaba, no nosso entender, por ser um bocadinho mais localizado fisicamente no momento, mas devido às ramificações que podem trazer, caso não haja aqui uma paragem e pelo menos uma negociação sem guerra ativa, podem vir a trazer outros atores para as várias fações e extremar as posições no mundo. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.